uma pena. Se você adquirir uma Bíblia de estudo, você vai ver isso. Nas Bíblias de estudo, essa parte está entre aspas, entre parênteses. Essas aspas, esse parênteses é para dizer apenas isso, que nos textos originais mais antigos, esta parte não consta. Ok, Luiz? Nos textos mais antigos. E quando se estuda a Bíblia, na formação do cânon, vou usar um português nosso, da grelha dos textos bíblicos, nossa Bíblia são 66 livros, na formação desses livros, desses livros da Bíblia, quanto mais antigo uma cópia é, mais fidedigna, quer dizer, mais credível o texto é. Então, nos textos mais antigos, essa parte não consta. E então, os estudiosos e teólogos concluem e concluíram, muitos deles, que essa história foi acrescentada dentro da Bíblia. E quando eu falo os teólogos, estou a me referir aos teólogos liberais, livres, independentes, que pensam fora da caixa. Os teólogos e os estudiosos, eu sei que estou a vos cansar um pouquinho, mas fique só comigo. É assim mesmo, eu canso a mente e depois abro a mente. Então vocês já sabem. Os teólogos conservadores, quer dizer, os teólogos que são da igreja, que amam a igreja, que são crentes de verdade, não se livram desse texto. E eu já vos disse que esse é o texto que eu mais preguei na minha vida. Até o dia que eu cheguei a entender que, afinal, na América, não a do Sul, não o Brasil, não, mas a América do Norte, muitos pastores e pregadores deixaram de pregar esse texto por causa da influência dessa teologia liberal que coloca esse texto entre parênteses. Mas eu não é só por ser pastor, por ser, vou dizer, eu também tenho um relativo conhecimento teológico. Eu disse relativo. E nesse relativo conhecimento teológico, eu me enquadro nesse pensamento conservador do entendimento das Escrituras. Então, eu tenho que defender a nossa escola, defender a nossa posição. É que, por isso, é bom também ouvir os críticos. Tem gente que não gosta de ouvir o outro lado. Não gosto de ouvir. Quando falo críticos, estou a falar os críticos construtivos. Não estou a falar de indivíduos que não gostam de vocês. Tudo que você faz não gostam. Não. Estou a dizer aquelas pessoas que fundamentam, têm base para criticar. Porque você aprende a ver o outro lado. E vocês sabem, eu sei que vocês sabem, que fala-se que o ponto de vista é um ponto, é uma visão vista a partir de um certo ponto. Ou o ponto em que você vê a coisa determina o nível da coisa que você vê. Vou repetir. O ponto em que você vê a coisa determina
o nível ou a amplitude da coisa que você vê. Aqui onde eu estou, eu consigo ver-vos bem, os que estão aqui. E como eu tenho uma certa miopia, coloco os óculos, vejo todos vocês, mas lá atrás, mesmo com os óculos, tenho limitações. Mas se eu subir aqui, amplia a minha capacidade de ver. O ponto em que se vê é importante. Outro elemento, diaconisa, é entender que os filósofos dizem que nós entendemos e vemos a coisa a partir da escola que formatou a gente. Nesse sentido, e é verdade, você que é pentecostal, você não vai ter problema com 1 Coríntios capítulo 14, ou 1 Coríntios capítulo 12, que retratam os dons espirituais, porque você não tem como você ser cessacionista. Cessacionista é aquele que acredita que os dons só foram no tempo dos apóstolos. Nesse tempo Deus não cura mais, porque você é pentecostal. E quem não é pentecostal, ou quem é da teologia reformada, a mente dele foi formatada para entender que, havendo dons, cessaram. Então ele vai defender a partir da sua escola de pensamento. Então muitas vezes, quando você ouve alguém que é crítico à posição que você defende, nem sempre vai te fazer te converter ou te fazer mudar de ideia, mas vai clarificar a ideia que você já tem, ou vai te mostrar algo que você não via por causa dos óculos que você usa, por causa dos óculos pentecostal que você usa, ou dos óculos reformados que você usa. Isso estou a descansar a mente para lhes dizer que eu entendo porque que essa história, entre parênteses, é colocado entre parênteses. É colocada entre parênteses por causa da própria história. Em outras palavras, o conteúdo me faz entender por que isso não tinha que estar aqui. Porque quando você começa a ler a história, ela começa com os fariseus. Começa com os religiosos. E aí, pastor Achille, os fariseus, os saduceus, a liderança religiosa, no 1º, 2º, 3º, 4º século pós-Cristo, eles se tornaram tão as vestes religiosas e a própria corrupção religiosa se tornou tão forte neles que a religião judaica é a cultura judaica. Ok, eu quero que vocês entendam. No judaísmo, a religião é a cultura é a religião. É como se você for para o Irão hoje, o Irão é islâmico, não é apenas islamismo, não é apenas religião, é a cultura, é islamizada. Então, nessa época, a própria cultura judaica, impregnada pela religião judaica, na rigidez religiosa e no quadrado cultural da época, as mulheres não tinham o valor humano que têm hoje. As mulheres à época eram como uma espécie de produto. A mulher servia para se servir dela. A mulher
não era dada à mulher, nem mesmo o valor que se atribui à criança. E então, na mente religiosa desse povo, como é que você vai formatar e criar uma história em que o homem é preso e a mulher é livre? Isso é contra a cultura, isso é contra a religiosidade. E repito, no primeiro, segundo, terceiro e quarto século, essa história como está contada aqui não se encaixa. E então, se ela existe, não pode existir aqui. Temos que lhe tirar daqui. Porque vai na contramão do que a religião defende. Daí vocês terem lido, eles terem dito, na lei de Moisés nos está escrito. E vocês sabem muito bem, já falou, que isso é parcialmente verdade, porque eles estavam a invocar quê? Estavam a invocar Levítico 20:10, o texto de Deuteronômio que diz que se um homem e uma mulher forem pegos num ato de adultério, ambos devem ser apedrejados. Então é parcialmente verdade. O texto não diz que a mulher tem que ser apedrejada. O texto diz a mulher e o homem. Mas eles argumentaram, mesmo sabendo que estão diante de Jesus, de que o texto diz que a mulher tem que ser apedrejada. Por quê? Porque eles vocês já me ouviram pregar aqui nesse texto, dizer que eles levaram uma acusação seletiva. Pegaram a mulher e deixaram escapar o homem. E olha aqui diante de Jesus, eles estão a se tornar intérprete da lei. Mas eles não sabiam que deixaram um vazio para o Jesus se tornar intérprete da consciência. E então, os intérpretes da lei comparecem diante do intérprete da vida, e eles vão defender a lei, e o Senhor vai defender a vida. Mas o que eu quero que vocês não percam, mesmo estando a vos encher a minha cabeça, com a vossa cabeça, com essa parte. Daqui a pouco vou desconstruir, mas permitam que eu vos martele ainda. Que essa história não faz sentido para a cultura judaica, para a religião judaica, que defende que a mulher é uma espécie de produto. Então, nessa história, e nessa cultura e nessa religião, o que existe é prostituta. Não existe bandido. Ou não existe prostituto. Nessa cultura não existe mulherengo. O que existe é prostituta. Porque de tal maneira, Jó, que as prostitutas na Bíblia eram chamadas de pecadoras. Ou seja, você, Luiz, que peca, não é chamado de pecador. A irmã, se pecar, é pecador. Se prostituir, é pecadora. Mas se você se prostituir, por isso, evangelista, é que quando Jesus diz quem não tem pecado, repara que são eles. Eles quem? Os homens. Porque os homens vociferaram o pecado da mulher, silenciaram o pecado deles, e Jesus faz o inverso. Põe em cima o pecado deles e silencia. É por isso que essa história não pode estar na Bíblia. Como é que um rabino, mestre, como é que um rabino vai defender a mulher, uma pecadora, e vai atingir a consciência dos homens, que é a elite pragmática da religião? Então essa história não pode estar aqui. É aí então
que eu vou ter que entender que por causa de Jesus, sabendo quem é Jesus, essa história tem que estar aqui. Se não for Jesus, não pode. Mas se é Jesus... Eu já preguei cá uma vez nesse texto, se alguém se lembra, eu disse que em Jesus, as pessoas que nós mataríamos, Ele salvaria. Essa história vem nos contar isso, que em Cristo Jesus, as pessoas que nós mataríamos, Ele salvaria. E por que a igreja, mesmo a igreja hoje também prega pouco nisso? Porque a igreja não tem mais compromisso com pecado. Estamos a silenciar nossa consciência. Você vai ver que a mensagem como essa não tem muito glória a Deus, porque nós resolvemos silenciar a nossa consciência da verdade do pecado. Tanto é que hoje o pecado não é pecado, o pecado hoje é falha. É falha de caráter, é desvio de caráter. A psicologia tomou conta até da própria proclamação do Evangelho. Então nós já... Se tu queres que a tua igreja cresça, não fale de pecado. Mas essa igreja vai crescer numericamente. Mas isso não é crescimento. Porque o homem por natureza é pecador. E se você não fala que ele é pecador, mas ele é o Salvador, você não está a resolver o problema dele. Agora posso pregar? A mensagem que até hoje o diácono Seba, ele pega, fala com isso bem, e é isso que eu vou lhes pregar. Na linguagem, versículo 3. Para o brasileiro, e eu agora também tenho que passar a fazer isso, porque tem gente brasileira que nos acompanha, e tem muita linguagem nossa que eles não percebem. Isso é próprio. Para o brasileiro, a linguagem que eles usam, embora seja aí nesse texto, eles usam a palavra pegar. Foi pego. Nós gostamos de usar a palavra apanhar. Foi apanhado. Foi pego. Então, vamos lá usar essa expressão intercambiavelmente, alternativa. Eu disse versículo 3, 8, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, versículo 3, 3 e 4, 3, ok. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Uma mulher apanhada, uma mulher apanhada, uma mulher apanhada em adultério. Apanhada em adultério. Versículo 4. E pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada. Olha só o que eles estão a dizer. Foi apanhada no próprio ato. Ou seja, olha como a natureza humana é. Isso aqui é para realçar. Essa mulher foi apanhada no próprio ato, quer dizer, ela estava a fazer. Mas o problema, então, vocês pegam alguém no próprio ato. Isso aqui é sério, porque todo tribunal, para fazer sentido, tem que ter base. E eles são, na matreirice deles, pegaram. Quando a Bíblia diz essa mulher foi pega no próprio ato, está logo a te dizer que o texto bíblico está a te ensinar que ela foi levada em minudências. Que coisa é português é esse? Quase, seminua, quase nua, porque tem um fundamento. Ele apanharam, já não teve tempo para muita coisa. Isso é para realçar aquilo que é cultural. O que é cultural é que
que mulheres como essa foram forjadas, a mulher foi criada para isso. E, escuta, eles estão a usar um mecanismo na esperteza deles, em que estão a encurralar Jesus. Irmãos, algumas das pessoas, querem saber as pessoas mais perigosas que há? Das pessoas mais perigosas, eu vou falar sem medo e sem receio, e vou falar, doa quem doer, doa. As pessoas mais perigosas são as pessoas que têm poder. Poder político, poder religioso. Vou dar um conselho, jovens. Existe uma série que tem uma carga, uma força psicológica muito forte. Eu até propus os meus filhos, para minha esposa, para assistir. No Brasil chama-se Segurança Nacional. Aqui como é que é? É uma série da Netflix. Que a expressão é em inglês. Como é que se diz? É? Não. Não é NSA, não. Mainland. Não. Pronto. Senão vou. É uma série sobre a CIA. Quando você assiste, você entende o mundo de hoje. Você entende o malabarismo que os políticos fazem. Mano, como diz no Brasil, o pior bandido veste fato e gravata. Você vai concordar aí. Você vai dar conta que as pessoas mais perigosas usam crucifixo, como eu. A gente mais perigosa são esses fariseus. Porque olha, eles... O texto diz, essa mulher foi apanhada. Mas o texto a seguir vai mostrar que eles não queriam apanhar ela. Eles queriam pegar Jesus. E sabiam que a única forma de pegar Jesus é naquilo em que Jesus é bom. Jesus é bom em quem? Jesus é bom em livrar, em perdoar, em misericórdia, em abençoar. Vamos lhe pegar nisso. Ok, coloca o versículo 5, por favor. 5, mídia, rápido. E na lei nos mandou Moisés que estejam apedrejados. Tu, pois, você, olha a esperteza, você, a lei diz isso, e você... Não, vem. O que ele vai dizer? Rápido. Eles estão a colocar Jesus contra quê? Contra a lei de Moisés. A lei de Moisés nos diz isso. Queremos saber, e você? Porque eles sabiam que se ele ir contra a lei, ele é falso. Mas tem um outro detalhe. É que o princípio, a lei do apedrejamento, tem a lei do apedrejamento, era endossado pelo Império Romano. O Império Romano é que eles não se permitia apedrejamento sem o consentimento e o conhecimento do Império Romano. E eles estão a colocar Jesus entre a lei e o Império Romano. Ou viola isso, ou viola aqui. Então Jesus está no meio. Versículo 6. Rápido, eu tenho que ir. Rápido. Isto diziam eles, tentando-o para que tivessem de que o acusar. Então o objetivo deles, já estamos aqui, eu estou entrando na mensagem que pegou... Alcançou o diácono Seba. O meu tema está aqui. Eu fui apanhado. Fui apanhado. O versículo 3 diz que esta mulher foi apanhada em adultério.
Mas o texto que está ali vai nos mostrar que eles só apanharam, não porque queriam apanhar. Eles já sabiam que a vida dessa mulher é isso. E se nós, a determinada hora, em determinado lugar, vamos lhe apanhar a essa prática. Mas o versículo 6 vai nos mostrar que o objetivo dela não é pegar a mulher. Era pegar Jesus. Você não está captando nada. Ok. Primeiro, essa mulher foi apanhada. E o versículo 6. Eles tentavam isso para ter o de que lhe acusar. Vou mudar. O de que lhe apanhar. Eles queriam apanhar Jesus por meio da mulher. Então, apanharam a mulher para apanhar Jesus. E quando eles dizem isto, e tu que dizes, Jesus, primeiro, responde com gesto. E segundo, responde com ser, a graça. Diz a Bíblia que ele, dobrando-se, rabiscou na terra. E endireitando-se depois de rabiscar, diz: aquele de vós que não tem pecado, que seja o primeiro a tirar pedra. E um por um, a começar pelo mais velho, é assim que a lei diz, a lei de Moisés agora. Eles evocaram a lei de Moisés, e Jesus usou a lei da consciência, e na lei da consciência, entrou na lei de Moisés, e um por um, a começar pelo mais velho, começaram a se retirar. Aí Jesus diz à mulher, vendo Jesus que ficou só ele e a mulher, perguntou: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te acusa? Ninguém, Senhor. Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Você não entendeu nada. Versículo 3. Essa mulher foi apanhada. Versículo 6. É para apanhar Jesus. Versículo 11. Jesus agora lhes apanhou. Ok. Vem. Novamente. Vai sair sempre no vídeo. Pegaram a mulher para pegar Jesus. E na mulher que eles pegaram para pegar Jesus, Jesus lhes pegou. O texto não termina como começou, mas é importante olharmos como começou. Começa com a história desse texto tem a ver sobre apanhar. Diga comigo, apanhar. Tem a ver com a mulher ser apanhada, que é para apanhar Jesus. Mas o texto termina não como começou. Essa história não tem a ver com apanhar. Esta história tem relação, tem a ver com ser apanhado. Evangelho não é apanhar. O evangelho não é caçar pecado para apanhar alguém. O evangelho é ter sido pego. Se o evangelho pegou você, você já não vive mais para pegar ninguém. O Senhor pegou você e você abandona essa intenção e esse desejo de apanhar outras pessoas. É aqui que eu olho para o Evangelho nesta manhã e dizer que o comportamento de muitos de nós indica que nós não fomos pegos. Não nos apanharam. Porque se nos tivessem apanhado, nós abandonaríamos
somos as pedras. Estamos a cultuar com muita gente com pedras nas mãos. E por que não dizer, estamos a cultuar com homens e mulheres com pedra no coração? Você não consegue perdoar, mas está na igreja. E você se diz crente, pentecostal, fala em língua, não consegue perdoar. Você não foi apanhado. E o diácono Seba me disse, mestre, eu andava a dormir na igreja, brincava, até o dia que Jesus me apanhou. E quando Jesus me apanhou, e o que o diácono vai dizer é verdade, porque eu conheço a história dele. A Nazaré já sonhou, já chorou na minha casa, porque o Seba lhe traiu. Mas quando Jesus lhe apanhou, hoje fica 6 meses em Portugal sem mulher. Lhe apanharam. Esse aqui, lhe apanharam. 6 meses sem mulher. E não precisa ir procurar, andar, ir não sei aonde. Não. Lhe apanharam. Nós temos gente que o comportamento, a cultura cristã que nós levamos, não é de alguém que lhe apanharam. Como é que você faz chorar teu irmão, tua irmã, e você está assim alegre? Como é que você se levanta contra o teu líder à vontade? E você diz, sabe por quê? É que nós nos vestimos do título e nos despimos da redenção. Nos vestimos dos títulos, amamos tantos títulos que não consideramos mais o que é evangelho. É por isso que tem pessoas que estão na igreja pelos cargos que receberam, pelos títulos que têm. Não foram pegos. Não foram pegos. Porque quando pegaram a mulher, os fariseus falaram, ela calou. As pedras estavam nas mãos. A sentença estava declarada. Ela sabia que ela morreria. Até que o Senhor lhe disse, mulher, teus acusadores estão aonde? Escuta. Jesus não desculpa pecado. Jesus não está a negar que ela pecou. É que ela... Olha para o teu marido. É que ela, primeiramente, era uma condenada da lei. Porque disseram assim, na lei está escrito que mulher desse tipo tem que morrer. Primeiro era condenada na lei. Quando os que pela lei foram embora, ficou Jesus e a mulher. A mulher disse, mulher, onde estão os teus? Ela continua a ser acusada. Agora, só que ela é a condenada diante do seu Salvador. Você não entendeu? Primeiro era condenada diante dos seus acusadores. Agora é a condenada diante do seu Salvador. Agora você tem Salvador. Você pecou, eu não estou a negar isso. Tanto é que o Senhor disse, vai. Está a reconhecer que ela pecou. Só que está dizendo agora vai e não peques, porque você compareceu diante do teu Salvador. Agora escuta. Te pegaram. Primeiro te pegaram. Agora, ele já não está mais aí. Diaconisa, vira. Agora, você está nas minhas mãos. Agora eu te peguei.
Só que quando eles te pegaram, quando te apanharam, era para te apedrejar. Agora que eu te apanhei, é para te livrar. Vai e não peques mais. Vou insistir até você entender. Evangelho é te apanhar. Te apanharam. O problema é que nós entendemos errado. Você não quer confessar. Enquanto você não confessa, você não tem poder sobre esse pecado. Então vais continuar a pecar mesmo, porque não te pegaram. Porque quando te pecam, aquele que se arrepende e deixa, concluam, alcança misericórdia. É que quando eles começam a acusar, é na lei. Quando o Senhor se propõe a livrar, é a misericórdia em ação. Irmãos, não entendam como uma indireta e nem direta pessoal. Mas vou falar. Vocês não estão salvos. Ok. Nós não estamos salvos. Não. Nós estamos na igreja. Nós estamos no ministério. Porque o que nós estamos a fazer no ministério, dá para duvidar. Porque quem não precisa João Batista estar ali. Não precisa, você sabe, porque sabe que Deus está triste comigo. O Espírito Santo não está. O Espírito Santo tem que testificar com teu espírito. Como é que você não sente dor? Como é que você vem num culto desse? O culto é 7 horas, está a chegar 7h48 para tocar e acha isso normal? É que você já não sabe mais o que é pecado. Não, eu não dormi com ninguém, eu não fumei, não roubei, eu não matei. Mas você não está a servir a Deus de qualidade. Não te pegaram. Evangelho é ser apanhado. Por isso que eu disse, o meu tema é, fui apanhado. Mas não me apanharam. Me apanharam. Estou a terminar. Disse história. Comecei com a história do diácono Seba. Vou terminar com outra história. Não vou dar o nome. Mas é um dos meus mentorados. É um filho espiritual. É um homem de Deus. Que há 5 anos atrás. 6 anos atrás. A pandemia foi quanto? Já passou 2019 para cá quanto? 7 anos. Há 7 anos atrás. Pastor Ribeiro ele teve uma experiência extraordinária. Ele me contou a experiência, como que chorando. Uma experiência de alguém que foi apanhado. Ele não pecou. Deus apenas lhe mostrou o que ele tem com ele, o que ele quer dele. Ele diz, pai, eu tive uma visão em que, escuta, é um homem de Deus. Uma mão, eu só vi a mão, com uma prensa, um alicate, veio sobre mim, arranhou as minhas calças, pressionou o meu órgão genital e apertou de uma maneira. Eu gritava, mas ele insistia e apertava, e eu sentia dor. Tanto é que quando eu despertei com a dor. Aquilo gritava, apertava uma vez mais. Quando ele gritava, e eu ponto dele chorar e caía. A voz do Senhor disse, meu filho, tu não serás como muitos em quem eu confiei a minha graça. Ele tem um ministério profético, ele é profeta extraordinário. A quem eu confiei a minha graça. E desejaram mais os prazeres da carne. O que eu estou a fazer contigo é que eu estou a retirar de ti todo desejo por nenhuma mulher desta terra que não seja a que eu te dei quando me
buscaste. Olha o que Deus disse. Porque tu não serás e tu não farás o que muitos a quem eu dei a minha graça fizeram. Escuta, se eu, o pastor Ribeiro, se eu for muito mais, o pastor Ribeiro sabe, conhece muito bem que é ele é o epítome. Eu conheço os amigos dele, muitos, da maioria se borraram. Ele nesta área, ele se santifica. Sabe o que é ser apanhado? Ser apanhado é a história desse homem de Deus. Ser apanhado ok. Te apanharam. Te apanhar é... Estou com medo de usar a expressão. Não, se gostar, está bom. Te apanhar é quando o homem de Deus, te apanhar o homem de Deus é quando Deus entrou. Você disse, você é muito aceso. Capar em você. E olhar para a mulher como homem e dizer, esse homem, mas é mulher, esse homem. Todo mundo diz, essa mulher linda, esse homem. Para você é homem. Sabe por quê? Te apanharam. Eu só posso dizer, aquele lhe apanharam. O Espírito de Deus lhe apanhou de verdade. Nós, muitos que estão a me ouvir, não te apanharam. Porque muitos, até mesmo na casa de Deus, aqui, até na igreja, até no pátio, e muito mais. Posso falar? Querem? Posso falar mesmo? Se doer, vamos continuar. E principalmente nesse tempo que as irmãs estão a vestir bonita, mas mal. Você vai ver o irmão lá fora. Ele está a olhar para a irmã. E às vezes é casada. Dá para você ver a líbido. Oh, glória! Saiu, disse glória. E depois está a olhar. O Senhor quer apanhar você. Sabe por que Ele quer apanhar você? Quando o Senhor disse, vai e não peques mais, até então, o judaísmo chama ela de pecadora. Os homens chamam ela de prostituta. Jesus diz, vai e não peque mais. Sabe o que é que significa mais? Não peques mais. Quer dizer que quanto mais você pecava, menos mulher se tornavas. Quanto mais você pecava, menos mulher. Obrigado, Diaconisa Pique, por esses adolescentes. Os adolescentes fizeram uma coisa que me alegrou a alma. Um pouco de bálsamo na dor que eu tinha há alguns minutos. Como se faz um homem de Deus? Homem de Deus. Se faz, como já foi dito aqui, homem com Deus. Homem com Deus é menos homem e mais de Deus. E sabe, estou a dizer, quando ela diz, vai não pecas mais, eu estou a dizer, quanto mais você pecou, menos mulher se tornou. E quando eu te dizer, vai, estou a te dizer, agora, estou a restaurar a honra de mulher. Agora, você pode ser mãe. Porque as mulheres da vida, ter filho atrapalha. Mas agora, a mulher que não peca mais, ter filho é uma honra. Deus está a devolver a ela a honra de ser. A mensagem é profética. Sabe o que é mensagem profética? Não é só assim diz o Senhor.
Mensagem profética é aquela que fala a verdade do que estamos a viver. Sabe o quê? Um dia, o que você está a esconder, todo mundo vai saber. E depois vai se dizer por isso que naquele dia o evangelista pregou. É isso que é mensagem profética. Nós não somos quem somos por nós. Nós somos quem somos por quem nos apanhou. Por quem nos pegou. Nos pegou de verdade. Ontem estava falando com a minha mulher, acho que ela não vai gostar. Ontem eu estava falando com a minha mulher e ela me disse, eu disse, filha, como é que a Lu, o que a Lu disse, Lu, a nossa filha, disse quando você, como é que se diz? Antecipou a tua data de vinda, porque a minha esposa estava para vir dia 15 do outro mês e ela antecipou. Ela disse, minha filha, a pessoa disse assim, a Lu disse, mamãe, estou a te ver. Do jeito que eu estou a te ver, vais antecipar mais ainda. Aí dessa conversa veio uma fofocazinha. E a minha esposa, na fofoca que eu lhe fiz, ela disse, filho, eu não sou a Lúcia. Mas por que eu estou a falar isso? Tem gente que lhes apanharam, que se você for sincero, você vai dizer, eu não sei. Mano, quando te apanham, você não se entende. Posso cantar o hino de antigamente? Houve um câmbio. Houve um câmbio. Houve um câmbio. Houve um câmbio. O cigarro que eu fumava. Para sojar aí, hein? Vou repetir. Está a pensar que é por nós? Nos apanharam. Claramente tem muitos homens e mulheres que não foram. Vai, ainda hoje, logo, entra nas redes sociais, entra nos sites cristãos. Você vai ver a linguagem, o que se usa, o que se diz claramente. Uma coisa é você ter narrativa cristã e outra, vida cristã. Eu fico assustado. Você está a usar texto bíblico. Mas o outro vídeo que você está a postar, a gente ainda questiona se tem marido ou não. Ou se tem mulher. Irmãos, eu abandonei meu esboço hoje. Porque só vim para dizer, evangelho é ser apanhado. Se não estamos a nos mentir. Se não estão a nos dizer o que nós queremos ouvir. E não o que precisamos que Deus fale. Estão a massagear o nosso ego. Alguém vai dizer, na vossa igreja, eu não vou lá mais, falam muito de pecado. Mano, quando alguém fala muito, quando alguém dizer assim, é porque a consciência, vocês dizem pesou, eu digo foi atingida. Só que tem um detalhe,
Nesses, quando lhes atingiram, não disseram nada. Agora não sou eu, Jorge Batista, não sou eu. São alguns estudiosos que dizem que alguns dos que estavam aí já tinham ido meio campo com ela. E para Jesus não continuar, porque Jesus só disse, quem não tem... você não está entendendo? Só vamos fazer pregar. Pastor Ribeiro, Jesus só disse, quem não tem, ainda não deu nome ao pecado. E nem deu nome aos pecadores. Só disse, quem não tem pecado, esse que está a dizer isso, me viu. Se eu não sair daqui, meu nome vai vir à tona. Deixa-me ir embora. Ainda vou dizer, fulano, há uma semana atrás você estava com a cicrana. Agora você quer lhe apedrejar. Porque a nossa natureza humana, sabe o que ele faz, evangelista? A nossa natureza humana se alegra quando eu encontro um Edson mais pecador do que eu. Porque enquanto eu for pecador, eu não quero que vocês saibam. Mas quando eu descobrir que afinal... Uma vez o meu irmão, o Sadraque, estávamos a conversar a respeito de uma história que ouvimos de um pastor brasileiro que veio em Angola. E o indivíduo veio, ele vinha com uma moça que perguntava que é a sobrinha dele. Afinal, é outro tipo de sobrinha. E o Sadraque disse assim, tem pecador que te faz você sentir que afinal... eu não sou pecador. E a nossa natureza gosta disso. Quando descobre. Quando a nossa natureza humana é assim. Quando descobre alguém que foi longe do pecado, é como se fosse tua libertação. Diz, não, afinal eu sou... Vamos para continuar. Meu pecado é pequeno. Meu pecado é essa aqui. Só que Jesus sabe como te atingir. Ele não vai falar. Diga comigo, Jesus não vai falar a sentença completa. E onde indica que te apanharam é quando Jesus não disse a sentença completa, mas você já se arrependeu. Aí você diz, não, esse é crente mesmo. Jesus não disse a sentença completa, mas já disse, Senhor, tenha misericórdia de mim. Antigamente, termino, quando eu pregava, eu gostava muito de... Tem um texto que falei, eu preguei um pouquinho. Como? Não. Lembra quando Jesus estava... Era Jesus, o fariseu e o publicano. Lembra a história do publicano e Jesus o fariseu? O publicano batia no peito e dizia, Senhor, tenha misericórdia de mim, que sou pecador. O religioso do fariseu, no outro lado, a olhar para o publicano, está a dizer, dou-te graças. Vocês, para entender, tem que explicar muito. O publicano está a dizer, Senhor, tenha misericórdia de mim. Vem, Leonildo, vem novamente, vem. Talvez as pessoas só entendem assim. Ok. Fariseu e publicano. Publicano está a orar assim. Jesus estava ali as duas orações. O publicano está a dizer assim, dou-te graça. Senhor, tenha misericórdia de mim, que eu sou pecador. Por quê? Porque diante de Deus não dá para esconder nada. A gente tem que admitir. É diante de vocês que eu escondo. Diante de Deus...
Para você esconder diante de Deus, você tem que ser, já não é mais o pecador, você já é o diabo encarnado. Porque não é possível, não dá. Eu tenho a misericórdia de mim porque sou pecador. Sabe, a oração é: dou-te graça, tenha misericórdia, dou-te graça, que sou pecador, que não sou como estes pecadores. Você não está entendendo? Ouve, ele está admitindo: Senhor, eu sou pecador. Ele aí está dizendo: dou-te graça, que eu não sou como esses pecadores. Portanto, o que você está a falar não tem peso nenhum, porque o que você está a me acusar, eu já estou a resolver com Deus, já estou a dizer a Deus: eu sou mesmo pecador. Então, quando você me chama de pecador, diante de Deus, a quem eu estou a dizer que sou pecador, você está a mentir. Porque eu disse ao Senhor: sou pecador. E aquele, Jesus terminou dizendo: na verdade te digo que aquele voltou justificado. Quer dizer, voltou perdoado. Ou seja, quando diz a Deus: sou pecador, deixou de ser pecador. E ele está me acusando de uma coisa que eu já não sou. Aí quem é pecador é você, que está me acusando de algo que eu não. É por isso que às vezes gente religiosa é mais perigoso do que gente pecadora. Porque a gente religiosa acusa nas vestes que ele vestiu. E esse se despe das vestes que ele... Então, termino assim. É que eu pregava muito, gostava de dizer assim, que esse... esse orou para ser visto. Esse foi visto a orar. Este foi visto a orar. Esse orou para ser... Posso falar? Vai doer. Tem gente que serve para ser... E a qualidade do serviço daquele que serve para ser visto não é igual daquele que é visto a servir. Eu não estou a servir para ser visto. E então, mesmo com as minhas deficiências, estou a ser... Por que você não consegue servir? Só pode ser pecado. Se não for pecado, tem que servir. Por que você serve tão mal? É porque você é fariseu. É perigoso te darem dom e você não agir em conformidade com o dom. É perigoso ser chamado e ficar sentado. É perigoso ser levantado e separado e fazer de qualquer maneira. Estou a falar para Donai cedo, estou a falar para quem está na live, quem está acompanhando. Arrependa-te, não é só do pecado, no pecado de comissão. Arrependa-te do pecado de omissão. Arrependa-te desse trabalho mal feito, ou desse não trabalhar. Quero lhe ver se vão aonde. Manos, não brinque com Deus. Essa obra, pastor João Batista é pastor, mas não é dele. Então Deus vai levantar, vai trazer alguém despido dessas nossas brincadeiras para fazer. Oh, lebrasa vaca e abedes e abrada.
Eu recusei a minha vida há muito tempo ser alguém que faz as coisas para ser visto, para ser falado. Estou vacinado. E por isso, mesmo quando não sou falado, eu estou em paz. Se o meu nome não é mencionado, estou em paz. Se não sou convidado, estou em paz. E se sou convidado e sou mencionado e sou adulado, sabe o que é adulado? Ok? Não adianta você ficar com medo, ele vai se embriagar. Eu aprendi há muito tempo o pecado de Noé. Vou ir longe. O pecado de Noé. Pastor Achille, quer aprender uma coisa? Quando Noé entrou na arca, ele não era agricultor. Quando saiu da arca, foi agricultor. Quando Noé entrou na arca, ele não era agricultor. Quando ele saiu, plantou vinha. E aqui está o problema. Quando você planta vinha, quando você sai daquilo que você não é a entrar, você não vai entender o que você está a gerar. Você se torna um bom agricultor. Vai plantar vinha. Só que o perigo é quando você se embriaga da própria. Porque a vinha é para fazer vinho para os outros. Não é para você. Dom é assim. Ministério é assim. Graça é assim. Não é para você. Não é por causa de você. Não tem a ver com você. É por causa dos outros. Quando você toma para você aquilo que é para os outros, isso mesmo é que vai te matar. Ficou, diz, é que mundo, né? Tu chatalala. Você nunca bebeu na tua vida. Bebe sem medida, vão te ver nu. E trouxe o problema que até hoje existe. Porque se embriagou da própria vinha. É por isso, esse é o problema que os profetas têm, que os operadores de milagre têm, que os músicos têm, porque isso é uma graça que recebe aplauso e que as pessoas veem, mas se embriaga com ele. E quando se embriaga com isso, você cai. Teu ministério não pode durar 10 anos. Tem que ser o tempo de vida que você tem. Tua chamada não é para um momento. É para a vida toda. Há quem já não te viu e já não te vê e pensa que você se perdeu ou se desviou. E quando se reencontrar contigo, uau, o que aconteceu? Como é que você ficou assim? Te apanharam. E onde me apanharam, tinha lá primeiramente o diabo. O diabo me apanhou. Termino com esta palavra, vamos repetir. Diga, Deus vai mais longe por nós do que o diabo vai contra nós. A mão de Deus vai mais longe
por nós do que a mão do diabo nos leva. A mão de Deus vai na lama. Fundo. Limpa. Eu te sujei. Quem sabe o quanto sujo foi, não brinca com a torneira da regeneração. Pai, me perdoa. Pai, tenha misericórdia de mim. Pai, a minha fraqueza, a minha carne está bem patente diante de si. A minha fragilidade humana. Pai, Pai, Pai. As misericórdias de Deus vão te alcançar. Por um minuto, é você e Deus. Inclina a tua cabeça. E faça uma oração de confissão de pecado. Repito, é você e Deus. Você se conhece. Há uma razão porque Deus colocou no meu coração trazer esta mensagem e não uma que a igreja gosta. É porque nós precisamos corrigirmos-nos, nos retificarmos, nos acertarmos. Deus, Tu não me salvaste para ser crente por um tempo. Tu me salvaste por toda a vida. Tem homem e mulher nesta sala que Tu alcançaste com Tua mão poderosa para sempre. Para eles Te servirem sem reserva. Espírito Santo de Deus, Espírito Trino Deus, inunda, encha, entra nesta sala agora, numa dinâmica e linguagem de convicção, porque Tua palavra diz que o Espírito Santo é que convence o homem do pecado e da justiça. Sim, porque nossa própria justiça não passa de um trapo de imundícia. Que esconderíamos nós de Ti? Que esconderíamos? Eu te peço também, ajuda esse homem e esta mulher que me ouve a resistir toda a tentação e toda a pressão. Traga um espírito de convicção sobrenatural. Tu nos salvaste para Ti. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Hoje eu sei que Tu me apanhaste. Que o Teu Espírito me pegou de verdade. Hoje eu sei. Em nome de Jesus, eu Te agradeço. Amém. Deus de promessas, Deus de promessas, Deus de promessas, Deus de promessas. Ao Deus de promessas vamos ofertar. Ao Deus de promessa vamos cantar e adorar. Vamos ficar em pé.